Mulheres! Bom dia, como vocês estão? Vendo aqui as conexões. A conexão da internet tá uma benção hoje. Aqui onde eu moro tá chovendo muito. E aí, onde você mora, tá chovendo? Tá chovendo, o clima tá... O céu tá daquele jeito. Parece que não tem esperança, parece que o céu tá fechado. Assim, muitas vezes são os momentos da nossa vida. Parece que o céu está fechado. Mas o Senhor, o sol da justiça, Ele está lá. Independente das nuvens. Amém? Glória a Deus. Como é que vocês estão? Que saudade de fazer lives com vocês. E aqui, primeiramente, quero saber se tem mulher aqui, mulher Save, mulher do discipulado. Hoje nós vamos fazer essa live aberta aqui da comunidade Save para que muitas mulheres perguntam, muitas mulheres estão aí querendo saber sobre a comunidade. A comunidade é um lugar. Aí, ó, a Josi já botou a tulipinha. Amandinha, que saudade! Tudo bem com você? Glória a Deus. Muitas mulheres perguntando e eu vou ministrar aqui hoje, nessa live, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para todas as mulheres e também principalmente para a comunidade Save. Quem é Save aí vai botando a tulipinha, a Ivana, a Priya, a Valéria em breve Save. Ai, Valéria! Linda, amiga preciosa que o Senhor conectou de uma forma tão linda. O Senhor, Ele junta os semelhantes, né, queridas? O Senhor une corações que amam o Senhor. E a Valéria é uma dessas. Claudinha, glória a Deus, Aldara, aí, Save. Aí, Lu, Save. Ai, também te amo, Valéria, demais da conta. Ariadne, Save. Que linda. Glória a Deus. Queridas, Michele, glória a Deus. Que bom, Fernandinha, Narjara. Bom dia, queridas. Eu não podia deixar de compartilhar essa palavra que está queimando no meu coração, principalmente pelo movimento que o Senhor tem feito na minha vida, na minha igreja, nesse tempo aqui, nesse Instagram. Quem participou aqui dos 7 dias guiadas pelo Espírito Santo? As lives estão aqui, eu deixei as lives aqui, coloquei no YouTube também. Eu ainda não tive tempo ainda de colocar os links lá no nosso grupo, mas eu vou colocar, tá bom, queridas? A equipe aqui está em polvorosa com sedentas. É uma equipe maravilhosa que tem um coração para Deus. Eles estão muito focados aqui no Sedentas, encontro de mulheres sedentas desse ano. Eu vou explicar tudo para vocês como é que é. Enquanto as mulheres vão entrando aqui, eu vou compartilhando um pouquinho com vocês do sonho que Deus colocou no meu coração, do que o Senhor tem feito nesse tempo. O Senhor quer marcar uma geração de mulheres. O Senhor quer marcar uma geração de mulheres com um avivamento pessoal. Existem muitas mulheres frias. Eu tenho visto, não somente aqui no Instagram, nos directs que as mulheres me mandam, mulheres cansadas demais pela jornada, cansada por se sentirem sozinhas em casa. Eu vou rasgar aqui um pouquinho com vocês, né? E aí vocês sabem que isso se espalha durante aí as realidades das mulheres. Muitas mulheres se sentem sozinhas dentro de casa, tendo que ser o sacerdote do lar, trazendo a presença de Deus, enquanto elas precisavam ser guiadas pelos seus maridos. Mulheres estão cansadas se ela não chama para fazer o culto doméstico, não tem. Mulheres cansadas que se elas não chamam para ir à igreja, se posicionam para ir à igreja, não vão. Mulheres que têm estado muito sobrecarregadas com o trabalho de casa, com o trabalho fora, com o trabalho na educação dos filhos, se sentindo muito sozinhas.
Em contrapartida, mulheres que estão no ministério, que estão assim muito sobrecarregadas porque não tem, eu não sei se você passa por isso, eu passo muito por isso, são poucos os Gideões ali e os 300 de Gideões que estão conosco no ministério, e eu sei que isso é muito, muito corriqueiro, muito comum nos ministérios, até nos ministérios grandes, tá, queridas? Porque existe uma regra. O Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, se só você tem estado, considere-se uma escolhida. Porque muitos são chamados. E isso acontece muito. Só que muitas mulheres estão cansadas, sobrecarregadas, por causa do arado, de não ter trabalhadores. E o Senhor Jesus, ele nos alerta, ele fala assim, ele nos dá um caminho. Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Em decorrência disso tudo, esse cansaço todo, o Senhor tem ministrado muito no meu coração. Filha, as minhas filhas precisam de um momento comigo, de um momento onde eu vou reanimá-las, de um momento junto à fonte, de um momento junto às águas de descanso. Eu quero levar as minhas filhas para a margem do rio, para que elas possam mergulhar em mim. Você já viu que quando a gente mergulha num rio, quando a gente mergulha numa cachoeira, a gente mergulha no mar, na piscina, a gente fica leve? Você já percebeu isso? Você fica assim, você se sente relaxada. É isso que o Senhor quer fazer. E por isso o Senhor colocou no meu coração esse encontro de mulheres sedentas, que vai acontecer dia 20 e 21 de outubro. Eu já estou aqui esperando as meninas entrarem e estou já dando aqui umas notícias para vocês, atualizando vocês no que o céu está movendo e marcando aqui na terra para a gente tornar isso realidade. O Senhor marcou esses dias no céu para você ser renovada. E o Senhor, Ele está esperando que você diga sim para que esse encontro se torne uma realidade na terra. Eu já disse sim, eu já falei com o Senhor, eu já disse sim. E o Senhor, Ele está preparando tudo de uma maneira milagrosa, de uma maneira sobrenatural. Então, esse encontro de mulheres sedentas é para aquelas que querem mais de Deus, para que querem mais, querem mergulhar mais na presença do Senhor, e para aquelas que estão em desertos, que não encontram um lugar de descanso, um lugar de repouso, estão muito exaustas. Inclusive, o Senhor colocou isso no meu coração para fazer, durante o encontro de mulheres sedentas, uma reunião particular, uma reunião exclusiva de ministração, de renovo, de cura muito profunda para pastoras e esposas de pastores, porque a gente sabe que a carga é mais pesada. Então, se você não é pastora, nem esposa de pastor, mas você tem uma pastora, você conhece uma esposa de pastor que precisa disso, por favor, vá no link da minha bio e presenteie essa mulher. Essa mulher tem dado a vida por você, essa mulher tem dado a vida por uma congregação. E não somos mulheres maravilhas, não somos super-homens. Pastores têm dificuldades, pastores têm áreas de vulnerabilidade que precisam ser sustentados. Eu tenho falado muito com as pessoas mais próximas a mim, aqueles que o Senhor tem ajustado na mesma frequência. Tem gente que está perto de você, mas não tem a mesma frequência do céu que você. Não tem o mesmo coração de amor pela igreja que você tem. Não tem o mesmo nível de entrega que você tem. Então você tem que orar para que o Senhor junte com você a pessoa que está na frequência do céu que o Senhor colocou no teu coração, a visão que o Senhor colocou no teu coração. Tem pessoas que estão do teu lado somente por conveniência. Tem pessoas que estão do seu lado somente para obter um lugar ao sol, para se sentirem valorizados, se sentirem importantes. Queridas, essas pessoas, elas mesmas, como Judas, se enforcam. Não tem jeito. Não se preocupe com isso. Não se preocupe assim, quem é joio, quem é trigo. Não se preocupe, o próprio Senhor faz isso. O próprio Senhor faz isso. O próprio Senhor retira. O próprio Senhor fecha as portas. Não sei se você leu meu último texto. Não tenta forçar as portas que Deus já fechou. Tem coisas que é livramento, querida. Tem coisas que é livramento para você. E você está interpretando como rejeição, como abandono, como uma dor. Não faça isso. Deus é soberano, reconheça a soberania de Deus. Bom, recado dado.
Mulheres Sedentas 2023, dias 20 e 21 de outubro, o link está na bio, faça a sua inscrição. É necessário fazer inscrição no Sedentas e depois você clicar. Já estão abertas a mesa das pastoras e esposas de pastor. Você clicar no link para fazer da página, para você fazer a inscrição para a mesa das pastoras. Eu vou botar no meu grupo lá do Telegram esse link, tá bom? Esses links, eu acho que eu já botei. Dá uma olhadinha lá, o link para o Sedentas, o link para a mesa das pastoras. Se você é pastor ou esposa de pastor, repito, você precisa se inscrever, tá bom? Bom, eu agora vou tirar aqui os comentários para poder ministrar essa palavra poderosa que o Senhor ministrou no meu coração. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, queridas. Você sabe o que você está fazendo na terra? Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu quero orar para que o Senhor ministre ao teu coração tudo aquilo que Ele tem para ministrar, porque hoje a palavra vai ser profunda, vai ser uma palavra que vai te alinhar ao coração de Deus e vai te reposicionar. Tem muitas coisas que não estão acontecendo na sua vida porque você não está posicionada. Não está posicionada. Você está forçando algumas coisas que o Senhor está te dizendo. Deixa, porque talvez a porta esteja encostada. E quando você força para abrir, a porta se fecha por causa da reação de proteção de quem está do outro lado. Então, calma. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus encosta é para que você fique atenta, fique parada, fique no Senhor, sendo trabalhada nos teus processos, sendo trabalhada no teu coração, sabe? Que o Senhor te ajude, que o Senhor te faça entender que só Ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Amém, queridas? Quero orar com você porque essa palavra vai pegar firme aí. Eu espero que você continue de coração aberto, porque o Senhor, Ele deseja encontrar corações quebrantados. Corações quebrantados. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu sei que existem aqui nessa live muitas mulheres feridas, Senhor Deus, no seu coração. Por sobrecargas, feridas, Senhor Deus, por uma visão distorcida daquilo que é relacionamento. Feridas, Senhor Deus, por uma relação distorcida, uma visão distorcida daquilo que é ministério, Pai. Visão distorcida sobre aquilo que é maternidade, Pai. Senhor Deus, uma visão distorcida sobre o que é ser esposa, Deus, do que é ser filha, do que é ser discípulo, do que é ser uma líder. Pai, uma visão distorcida sobre as escolhas que Deus faz. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha agora, Pai, trazer um espelho para as minhas irmãs, que a palavra do Senhor seja um espelho para elas se enxergarem, para elas se quebrantarem, para elas alinharem o coração com o Senhor, para elas, Senhor Deus, viverem o melhor tempo da vida delas com o Senhor, para elas viverem a plenitude do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor, Pai, venha fazer com que o coração delas seja amolecido, quebrantado, Senhor. Em nome de Jesus, que as dores, Pai, não venham colocar ódio e insubordinação e submissão no coração delas para com aquelas pessoas que o Senhor tem colocado na vida delas para tratar, para cuidar, para curar e também para confrontar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que muitas vezes, Senhor Deus, nós não entendemos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não entendemos, Senhor, como o Senhor deseja fazer, Deus, uma cirurgia muito específica no nosso coração e tirar toda a contaminação que foi semeada no nosso coração desde a infância. Ambientes religiosos de cárcere, na infância e na adolescência. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha retirar as minhas irmãs agora. Irmãs, Senhor, que com essa visão distorcida de cárceres lá da infância e adolescência, transferem para lugares de libertação. Senhor Deus, a imposição desses cárceres que está somente dentro delas. Senhor Deus, em nome de Jesus, como o Senhor tem me mostrado isso no meu dia a dia, como o Senhor tem me mostrado isso aqui nos directs do Instagram, Deus. Como o Senhor tem me mostrado isso em mentorias e amizade com outras pastoras que eu tenho na minha vida, Senhor, que passam pela mesma coisa, a repetição de um padrão, Deus, de cárcere, da religiosidade, do peso da religiosidade que foi imposto, Senhor Deus, em mulheres que nasceram num ambiente religioso,
em mulheres que foram recebidas no ambiente religioso, talvez na infância, na adolescência, mas que foram ensinadas de uma forma errada, foram ministradas de uma forma rígida, religiosa, manipulativa, ciumenta. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, que faz com que a unção saia da vida delas. A unção que o Senhor derramou, a unção que o Senhor prometeu. Ô, Senhor Deus, nós precisamos entender isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, liberta. Senhor Deus, alinha o coração, cura. Traz para essa live, traz para essa ministração as mulheres verdadeiramente que o Senhor deseja curar. As mulheres que o Senhor deseja verdadeiramente libertar e que elas entendam que elas não precisam só de cura, elas precisam de libertação de um padrão tóxico de religião, que não tem nada a ver com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço isso. Senhor Deus, que o Senhor venha animá-las, que o Senhor venha curá-las, que o Senhor venha sará-las, que o Senhor venha, Senhor Deus, renová-las nessa live, no nome poderoso de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Bom, abra sua Bíblia em 1 Samuel. Essa não é uma live que vai arrancar muitos aleluias, talvez. Mas é uma live, minhas amadas, que vai curar, sarar, posicionar mulheres que estão abrindo mão da unção que Deus derramou na vida delas, por conta de dores, por conta de frustrações, por conta de amarguras. Eu quero que você entenda uma coisa, querida mulher. Eu sei que você sofre. Eu também já sofri muito nesse lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, na mão de um líder, está só o chifre. O óleo, quem derrama sobre a sua cabeça é o Senhor. Mas cuidado. Existem muitas pessoas, eu não sei se você conhece alguém assim, muitas pessoas que Deus derramou o óleo sobre a cabeça delas. E por causa dos seus problemas emocionais, por causa da sua insubmissão, por causa da sua rebeldia, por causa do seu orgulho, perderam um trono. Perderam a unção que estava sobre a vida delas. A unção se perde, pastora? Sim, a unção se perde. E eu vou mostrar para você aqui algo muito profundo e muito precioso da parte de Deus. O Senhor vai falar com você, o Senhor vai libertar você nessa live. E o Senhor vai fazer os seus olhos olhar para pessoas que são assim, com misericórdia, para você olhar para essas pessoas de uma maneira que elas não percam a unção que está sobre a vida delas. E você pode cooperar com isso. 1 Samuel, capítulo 13, conta para nós a história de Saul. Versículo 1 diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. 30 anos é uma idade onde a pessoa ela já precisa ser madura. Olha, com 30 anos, eu já tinha muitos anos de casada com 30 anos. Já tinha 10 anos de casada. Casei com 20. E a gente vai amadurecendo nos processos, né, queridas? Saul foi escolhido por Deus, porque Israel pediu um rei. Israel rejeitou o governo do Senhor, rejeitou o governo sacerdotal através de Samuel, no sentido de querer ser como as outras nações, e pediu um rei para si, e o Senhor escolheu Saul. O Senhor olhou para Saul, o Senhor viu o coração de Saul, que inicialmente vocês vão ver aqui, lá em 1 Samuel, já no capítulo 9 em diante, que é quando, né, o encontro de Saul com Samuel, você vai ver que até quando Samuel unge Saul, aqui no versículo 10, no capítulo 10, perdão, Saul ele tinha um coração mais quebrantado para Deus, ele tinha um desejo de servir a Deus de verdade, ele tinha humildade, ele não se via nesse lugar, mas muitas vezes quando você tem a unção derramada sobre você, você está exatamente no lugar de provação do teu caráter. Você conhece pessoas assim? Você já se viu assim? Meu Deus. O Senhor manda te dizer que Ele vê o teu coração. E Ele vê onde você se perdeu. Ele vê que no início você tinha uma boa motivação de agradar o Senhor e de amar somente a Ele. Mas durante a caminhada,
no ministério que o Senhor te chamou, na unção que Deus derramou sobre você. O teu coração ficou orgulhoso. O teu coração ficou autossuficiente. Ficou cego para os processos de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Amém, Senhor, eu sei, Senhor. Queridas, às vezes dá um temor, sabe? De você ministrar uma palavra de conhecimento. Eu me pelo de medo. De temor. Medo não, de temor. De falar qualquer coisa da minha parte, do meu coração, da minha carne. É muito difícil. É muito difícil. Quando o Senhor, Ele nos dá uma palavra de conhecimento, ministrar uma palavra de conhecimento, liberar, assim, uma palavra de conhecimento. Você tem que ter muita certeza que foi o Senhor que falou, queridas. Vamos lá. Ô Senhor, abençoa a Tua palavra, em nome de Jesus. Aqui nos versículos, a partir do versículo 7 do capítulo 13 agora, de 1 Samuel, diz que, aqui no versículo 7, alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal. E os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Olha, no 7º dia, não tinha findado o 7º dia ainda. Durante o 7º dia, eles já começaram a tremelicar, já começaram a tremer. Tem coisa que acontece na sua vida que Deus deixa chegar aos 45 minutos do segundo tempo da partida para Ele fazer algo, para provar o teu coração. Presta atenção aqui. E ele ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmais, pensei, olha o que Saul pensou, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado. Eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado em Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Aqui, o povo de Israel estava em batalha com os filisteus. E Samuel estava nessa linha de batalha. Aqui, o profeta Samuel, ele falou assim, olha, Saul, espera 7 dias que eu vou retornar desse lugar e eu vou sacrificar ao Senhor. Por quê? Porque era necessário que durante uma batalha, o sacerdote, ele sacrificasse ao Senhor para obter direções da parte do Senhor para um comando ofensivo, para fazer um contra-ataque ou para recuar, para receber ali. Você vai para o altar para receber direções de Deus. Você sacrifica seu tempo, você sacrifica suas lágrimas, você sacrifica muitas vezes a tua obediência, né? Você está ali sacrificando a tua própria razão para obedecer ao Senhor. E ali o Senhor te dá direções muito específicas, muito claras. Ontem foi um dia assim pra mim, queridos. Tem coisa que é pro meu marido fazer, não é pra eu fazer. Ele é o sacerdote da casa. Ele é o anjo da igreja. Tem coisas que é pra você fazer, mas tem coisas que é pro seu marido fazer. Tem coisas que é pra você fazer, mas tem coisas que é pro seu pastor fazer, a sua pastora fazer, a sua liderança fazer. Se você tá recebendo uma voz de comando, então somente aguarde essa voz de comando. O profeta falou, espera 7 dias. No 7º dia, quando foi chegando ali no final do 7º dia, Saul começou a ficar desesperado. Por quê? Porque ele era autossuficiente. Ele tinha um coração com medo, um coração medroso, um coração cheio de medo.
um coração cheio de medo de não ser reconhecido, um coração cheio de medo de perder apoio, ciúme, ele era ciumento. Ele era ciumento, você acredita? Aqui, Samuel voltou e Samuel ordenou a espera. Era primeiro necessário apresentar esses sacrifícios. E ele sacrificou no lugar de Samuel. Ele tomou o lugar de Samuel. Ele tentou fazer algo que não era da alçada dele, por causa de medo de perder apoio. Sabe qual é o nome disso? Manipulação. Você conhece pessoas assim? Que com medo de perder apoio, elas começam a fazer algumas coisas, a manipular algumas coisas que para manter um lugar de honra, de amor, de aceitação do povo, para ser visto pelo povo. Queridas, aqui no versículo 11 e 12, olha o que Samuel perguntou para ele: o que você fez? Aí, nos versículos seguintes, no 11 e no 12, Saul tenta se justificar. Olha, como o povo estava disperso, como tinha chegado o prazo estabelecido, Samuel chegou no prazo estabelecido, só que ele chegou no final. E os filisteus estavam reunidos, eu pensei, vão me atacar, eu não busquei o Senhor. E aí ele tenta usar de uma justificativa supostamente espiritual para encobrir e justificar a sua desobediência. Queridas, nesse lugar de desobediência, é um lugar onde o Senhor vai retirar uma unção. Ele vai retirar a unção. O Senhor ungiu Saul. E a gente vai ver aqui aonde a unção foi retirada de Saul. Você vai ver que aqui no capítulo 10, Saul é ungido rei por Samuel. Diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu líder da herança dele. Quando o Senhor constitui uma pessoa diante de uma missão, diante de uma função, sabe o que quer dizer isso? Que o Senhor está contando com você, o Senhor está confiando em você, que você vai obedecê-lo, que você vai ser guiado por Ele, porque você está cuidando da herança dele. A igreja, as almas, as vidas, são o despojo de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. Entenda aqui, Saul foi ungido. O óleo derramado, ele é símbolo de consagração, de separação para o cumprimento de um propósito. Há uma unção sobre você. Há uma unção sobre as pessoas que o Senhor separou, que o Senhor comissionou. Eu sei, queridas, que dói muitas vezes você ver alguém que não está enxergando algo da parte de Deus que você está enxergando. Eu sei disso. Eu passo por isso. Eu já passei muito por isso. Mas eu já entendi. Eu percebi, eu fui treinada pelo Senhor, eu fui ensinada pelo Senhor, graças a Deus, não na rebelião de Saul e numa retirada de unção, mas no quebrantamento, sabe? Eu sou macaxeira molinha, eu sou aipim mole. Se o Senhor me bota uma pressãozinha, eu logo caio ao chão e eu não argumento com Deus, eu não argumento com os meus líderes, eu não tenho justificativa para nada. Eu simplesmente falo assim: Senhor, onde eu estou errando, por favor, me perdoa, Senhor Deus, se eu fiz algo que está retirando a unção sobre a minha vida, sobre a minha casa, a bênção da minha casa, a bênção da minha igreja, por favor, Senhor, me ajuda, me mostra para eu me arrepender. Eu não sou uma pessoa que fica argumentando com o próprio Deus. Eu não fico argumentando com a minha liderança. Eu não fico argumentando mais com meu marido. Já argumentei, queridas, muito. E aqui eu tô rasgando meu coração para vocês, porque essa aqui é uma live, né, da comunidade Save. E na comunidade Save a gente abre mesmo, né, meninas? O coração. Eu já argumentei muito por causa do meu temperamento. A ponto de uma vez, há muitos anos atrás, graças a Deus eu já fui curada disso. Graças a Deus. E o Senhor, Ele realmente, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, né? E no início do meu casamento, uma vez chegou uma profetisa da parte do Senhor. Ela falou assim pra mim. Ela entrou na minha casa, ela falou assim: olha, o João Pedro era bem pequeno. Hoje tá com 20 anos já, né? Ela falou assim:
Ei, que é isso que eu tô vendo nesse lugar? 2 cabeças. São 2 lideranças fortes que eu vejo, só que uma vai ter que submeter a outra. Eu entendi o recado de Deus. Era como se Deus estivesse falando assim pra mim: eu não quero que você abra mão da tua unção. Eu não quero que você abra mão do seu lugar de liderança. Mas você vai precisar entender, filha amada. Foi assim que Deus falou comigo durante esse tempo. Eu quero que você entenda, filha amada, que a autorização que eu te dou para fazer aquilo que eu te escolhi para fazer vem do lugar de submissão e de obediência ao cabeça desse lugar que eu constituí. Meu Deus, foi um dos dias mais sofríveis da minha vida. Já passou por isso? Que você tem que abrir mão da tua razão? Às vezes você está vendo o erro de um líder. Ou você está vendo o erro do teu marido, ou você está vendo o erro dos teus pais. E você diz, eu não vou me submeter a isso. Mas o Senhor, Ele está aqui, falando para você nessa live. Muita coisa não tem acontecido, está travada na sua vida. O óleo parou de escorrer sobre você. Porque você não entendeu ainda que quem constitui a autoridade é o Senhor. E quem nos coloca debaixo de determinadas autoridades é o Senhor. Não faça movimentos que não está respaldado pelo Senhor. Não faça isso. Não se coloque debaixo da tua razão. Não se coloque debaixo do que você acha. Porque você vai ser destituída do lugar que Deus tem para você. Sabe por quê? A unção, o chamado. A unção, ela vem para você cumprir o seu ministério. A unção de Deus vem para você cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Eu tinha um pastor que eu amava muito, mas hoje ele já é falecido. Ele falava assim, sabe o que é unção? Ele falava assim, filha, sabe o que é unção? Unção é um mel de Deus sobre a tua vida. Você faz o que todo mundo faz, só que quando você faz é diferente. Quando você faz, as pessoas elas são atraídas para você. Uau, 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 uau. Eu entendi isso muito cedo, que quando a gente está fazendo as coisas forçado, quando a gente está ali atravancando a porta que Deus está só encostando, Deus não fechou. Muitas portas na tua vida Deus não fechou, Ele só encostou para te dizer assim, deixa eu tratar com você antes de eu te fazer entrar por essa porta, e você não entendeu o movimento. Você fez como Saul. A gente vai ver aqui mais adiante que Saul, em determinado momento, por que o Senhor destituiu ele dessa unção? Ele manteve o trono, ele manteve o lugar. Talvez você vai se manter no lugar ministrando, você vai se manter no lugar fazendo, você vai se manter no lugar cooperando de alguma forma, mas você vai estar sem unção. A palavra do Senhor diz aqui em 1 Samuel, você vai ver no capítulo 15, que o Senhor tirou a mão da vida de Saul. Deus tirou a unção da vida de Saul. Ele permaneceu no trono. Você viu aqui que ele foi ungido com 30 anos, aqui em 1 Samuel 10. Mas você vai ver que ele reinou durante 42 anos. Mas no início logo do seu ministério, vamos dizer assim, do seu propósito, do cumprimento da sua missão, da missão que Deus entregou na mão dele, ele vacilou. A gente vai ver o primeiro vacilo dele aqui, quando ele sacrifica. Por quê? Porque aqui está mostrando que ele é insubordinado, ele é desobediente, ele é autossuficiente e justificava tudo aquilo que ele fazia, tentando transformar aquilo numa coisa sagrada. A unção, queridas, a unção exige uma postura adequada de nós. A unção, ela sempre vai pedir de nós uma unção de acordo, uma posição de acordo sobre o que Deus colocou na tua mão para você fazer. Sobre você é um lugar de autorização da parte de Deus para você operar, para você cumprir o seu propósito. E quando você percebe que a coisa não está acontecendo, é porque em algum lugar você desobedeceu o Senhor. Em algum lugar você sacrificou quando não era para sacrificar. Você sacrificou no lugar de Samuel. Você teve medo de perder apoio. Você teve medo do povo não te considerar uma autoridade. Você teve medo das pessoas não reconhecerem o ministério que Deus tem sobre a tua vida. E você foi lá e você tomou a frente e você fez. E você teve uma postura horrível, você teve uma postura de insubmissão, você teve uma postura de autoritarismo. Você se colocou num lugar que Deus não tem para você. Você não foi humilde. Você conhece pessoas assim?
que tomam a frente, que tomam o lugar, que chega ali fazendo, porque tem que fazer. Não é isso, a necessidade existe, mas se você fizer com o coração errado, você não vai ser abençoada. Todo mundo que se coloca para suprir as necessidades da igreja, do corpo de Cristo, do ministério, da sua família, com o coração, com a motivação de servir o Senhor, por amor ao Senhor, é abençoado. Mas quem se coloca nesse lugar para suprir essas coisas com a motivação errada, movido por carências, movida por orgulho, movidos por necessidade de aprovação, de reconhecimento de algo que Deus derramou sobre a sua vida, entenda, você vai ser destituída dessa unção. Não perca a sua unção. Ainda está em tempo, a porta só está encostada. Não existem portas fechadas que não sejam fechadas por Deus. Mas tem portas que o Senhor encosta para que você se veja. Peraí, o Senhor não está permitindo eu acessar além daqui. Então, o que Deus quer tratar comigo? Se Saul tivesse pensado assim, não tivesse dado um monte de justificativas para os meios externos, não, eu precisava de estratégia, os filisteus estavam atacando, e aí eu ia para uma batalha sem a guerra, sem a unção. O que ele estava dizendo ali para Samuel? Eu ia para uma batalha sem unção, eu ia perder porque você se atrasou, porque você não chegou. Quantas vezes tem gente dizendo assim na tua vida? Eu não fiz, eu não contemplei, eu não cheguei porque eu não fiz porque você não me deu a plataforma para fazer isso. E eu fiquei com medo e eu fui lá e fiz do meu jeito. O Senhor vai desautorizar todo mundo que age assim. Tá aqui na palavra. No início, Saul, ele tinha um coração humilde, preocupado em buscar o Senhor. E aí, ele tinha comunhão com o Senhor, e tanto é que ele foi achado pelo Senhor, e o Senhor derramou uma unção sobre ele, e o Senhor deu um lugar de governo para ele, um lugar de autoridade para ele, mas essa unção se perdeu. É possível perder essa unção. Eu sei que dói, queridas, quando o Senhor encosta uma porta, e às vezes ele até fecha. Eu sei que dói, mas tem lugares que você não vai poder acessar. Uma vez, queridas, eu era muito imatura na fé. Eu já tinha chamado, já era pastora, mas ainda era muito imatura. Lá no início do meu ministério, muitas vezes, muitas coisas a gente erra. E é bom que a gente erre para a gente aprender, mas quando a gente tem um coração humilde perante o Senhor, e quando toda a nossa motivação agradar ao Senhor, pode levar até um tempinho, mas a gente aprende. Eu porque queria me sentar numa mesa de mulheres que eu admirava muito. Eu falava assim, meu Deus do céu, o Senhor falou para mim. Uma vez, eu era muito nova, muito jovem, eu te farei assentar na mesa das princesas de Israel. O Senhor falou isso comigo. E eu falei, meu Deus, eu não sou capaz de sentar numa mesa assim, sabe? Essa mesa não é pra mim. Eu sou assim, eu tenho o meu jeitão, eu sou bem expansiva, eu sou muito autêntica, eu sou muito sincera. E tem mesas que você tem que negociar algumas opiniões, tem mesas que você tem que fazer cara de paisagem. E aí o Senhor falou comigo, calma, você vai aprender. E quando a gente é imatura na fé, né, a gente quer mete os pés pelas mãos. E eu admirava algumas mulheres, e eu achava que elas eram aquelas princesas de Israel, e que o Senhor tinha me falado. E o Senhor, ele me deu muitas oportunidades de estar ministrando nesses lugares, só que era só até um determinado ponto, era uma porta encostada. E eu fiquei com meu coração muito angustiado, sabe? Eu preciso contar isso pra vocês. Eu fiquei com meu coração muito angustiado e me senti, em determinado ponto, eu me senti rejeitada. E o Espírito Santo falou assim comigo, você olha elas pela aparência. Você olha elas pelo lado de fora. Eu conheço o coração delas e elas vão te ferir. Eu tô encostando essa porta pra você entender. Se você quiser entrar por ela, eu vou permitir. Mas eu já vou te avisar. Essa porta eu tô encostando pra você operar na submissão da minha soberania, operar na submissão da minha vontade para você, entender que os lugares que eu tenho de acesso para você, eles vão fluir e que eu preciso trabalhar o teu coração antes de abrir essas portas para você. É o teu coração que eu quero trabalhar. Você não está sendo rejeitada por ninguém. Sou eu que estou encostando essa porta para eu te avisar, para eu te proteger. Mas se você quiser se ferir, você vai me dar mais trabalho depois, porque o que eu tenho para cumprir na tua vida é algo grande. Então você vai me dar mais trabalho, que você vai se ferir, eu vou ter que te curar, você vai passar por processo, e aí o negócio vai ficar todo ruim. Então deixa eu fechar essa porta aqui diante de você logo, para você não me dar mais trabalho. E eu fiquei chocada com essa fala do Senhor para mim, sabe? Essa percepção. Você já teve momentos que você não entendeu nada, que a porta encostou? Você achou que estava fechada, mas estava encostada? É até uma porta que Deus tem para você. São lugares que Deus tem para você.
E depois, aí contando aqui agora esse restante, depois o Senhor abriu essa porta e eu entrei nesses lugares, mas eu entrei nesses lugares blindada. Então tem momentos que o Senhor, ele nos protege e a gente não entende. Tem momentos que o Senhor está te protegendo em determinados lugares. Determinados lugares que o Senhor não está te permitindo acessar. Agora ele está te protegendo de algumas coisas para te tornar mais madura, para que daqui a pouco ele vai abrir essa mesma porta e você vai entrar com maturidade. Você vai entrar com honra. E eu entrei nessas portas com honra, queridas. Graças a Deus, eu entrei nessas portas com honra. Aqui, você vai ver que a primeira característica que faz Saul perder essa unção é impaciência. É insubmissão do modo de Deus operar. É autossuficiência. E aí, aqui em 1 Samuel 3, nós vamos ver tudo isso aqui que Samuel falou com Saul. Olha, você... que você fez isso? Por que você fez isso? Não era para você ter feito isso. Primeiro momento em que Saul erra. Primeiro momento. Aí aqui no versículo 13, Samuel vai dizer assim: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, o seu Deus, que ele deu a você. Se você tivesse obedecido, ele estabeleceria para sempre o seu reino em Israel. Aqui, o Senhor já tinha destituído Saul do trono, mas ainda a misericórdia do Senhor estava operando. Porém, aqui, em 1 Samuel 15, a partir do 16, é que ele perde a unção mesmo. Eu vou explicar para vocês, depois vocês meditem em 1 Samuel 15, para eu não ficar muito tempo aqui. Eu quero chegar num ponto com vocês dessa perda da unção, como você pode não perder essa unção. Como você pode ainda resgatar algo que está emperrado na sua vida. Foi para isso que Deus me trouxe aqui. Para você ter clareza, para você se avaliar, para você avaliar as pessoas que estão ao teu redor e você perceber, olha aqui, a partir do versículo 12, aqui realmente o Senhor vai rejeitar Saul como rei. E aqui ele já vai preparar Samuel para ungir Davi, no capítulo 16. A partir do versículo 12 diz assim, olha, de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Olha só a que ponto Saul estava chegando. Tem momentos em que o Senhor vai te dar uma ordem e você vai desobedecer essa ordem por achar que não estão respeitando a unção que está sobre você, por você achar que não estão honrando o ministério que Deus tem na sua vida. Queridas, eu já vi muitas mulheres caírem nesse ponto. Olha só, aqui Samuel disse para Saul, no versículo 1, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas. Olha aqui. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, cabelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. E aí você vai ver que eles vão contra os amalequitas, eles vencem os amalequitas, mas Saul não obedece o Senhor. Saul, ele quer operar naquilo que ele acha que é a unção que está sobre ele. Ele começa a operar na nomenclatura do trono. Eu sou o rei, eu faço como quero. Aqui, ó, de madrugada, Samuel, versículo 12. Samuel encontrou Saul e aí disseram para ele, foi ao encontro de Saul, mas ele não encontrou Saul, e disseram para ele, olha, Saul foi para o Carmelo e ergueu um monumento em nome dele. Quantos monumentos você vê homens e mulheres que foram ungidos por Deus, sentaram no trono que Deus estabeleceu para eles, mas começaram a erguer um monumento para si mesmos. Começaram a fazer divisão, começaram a fazer destruição por causa dos seus próprios argumentos, por causa da sua autossuficiência, da sua autojustiça. Não foram humildes diante do Senhor, de saber que Deus é soberano e de que Ele conduz a história. Ele dá as oportunidades, ele tira as oportunidades, ele faz o que tem que fazer e nós precisamos somente seguir o fluxo do céu. Nós precisamos somente obedecer o que o Senhor tem nos dado.
Versículo 13. Quando Samuel o encontrou Saul, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Só que o que Saul não entendia é que as instruções do Senhor vinham pela boca de Samuel. Ele achou que por ser rei, por ter sido ungido rei num determinado momento, eu tô fazendo o que Deus está me mandando. Só que a gente não entende um princípio chamado autoridade espiritual. Deus constitui autoridades espirituais sobre nós. E a orientação do Senhor vem pela boca das suas autoridades. Olha aqui. O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Aí, olha só. Samuel, porém, perguntou: então, se você seguiu as orientações do Senhor, né? Então, que balido de ovelhas é esse que eu estou escutando com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Aí Saul agora vai expor o coração dele. Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Aqui Saul, ele está dizendo assim, ele está colocando sobre os mais fracos, ele está colocando o erro sobre alguém que na verdade obedeceu um comando dele. Na verdade, ele deixou a porta aberta para que isso acontecesse. Nenhum soldado ia fazer isso se não fosse pelo comando dele. Ele é covarde, além de tudo. Ele é covarde. Ele botou em risco toda uma bênção sobre o povo de Israel para se preservar. Olha só. Versículo 16. Samuel disse a Saul: fique quieto, e eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Não vai adiantar, você perceba que não adianta. Aquele que opera no espírito de Saul, Deus repreende. Só que Deus mostra para aquele que é verdadeiramente profeta, aquele que constitui, que está com chifre na mão, a autoridade que Deus escolheu para ungir você, porque ninguém é ungido sozinho num monte, numa coisa doida. O Senhor, ele usa seus profetas que têm vida no altar. Homem e mulher de Deus para te ungir e te capacitar, te treinar, te habilitar para que você seja adestrado na guerra. Olha aqui o que aconteceu. Fique quieto, Saul, porque o Senhor já falou comigo. Tu esqueceu que eu sou profeta? Tu esqueceu que Deus fala comigo, cara? Olha só. Versículo 17. Aí Saul respondeu: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos teus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? Lá no capítulo 9 e 10, você era humilde, você era pequeno aos teus próprios olhos, você se via como improvável, você se via como inadequado. Você falou assim: quem sou eu, meu Senhor, para sentar no trono de Israel? É isso que Samuel está relembrando Saul. Olha, você não era pequeno aos teus próprios olhos e que se foi constituído sobre líder em Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão. Toda unção pressupõe uma missão. E uma missão sempre vai requerer de você, vai exigir de você posturas que a unção determinou sobre você. Postura de obediência, postura de submissão, postura de humildade, postura de confiar na soberania de Deus. Olha para a tua casa, olha para o teu ministério, olha para a casa e para o ministério de pessoas que estão sendo destituídas. Você vai ver que o fim de Saul foi ódio, ciúme de Davi e ódio, e depois ele só foi decaindo. Ele foi procurar uma feiticeira para se aconselhar, ele foi procurar o seu próprio jeito, mais ainda, profundamente, e ele foi um abismo chamando outro abismo. Talvez você, no lugar que Deus te constituiu, dentro da sua casa, você não está ouvindo mais a voz da sua autoridade, dos seus pais, ou do seu marido, ou do líder da sua igreja, dos seus líderes de célula, dos líderes ministeriais que o Senhor colocou sobre a sua vida. Você não está ouvindo mais. Você está dizendo assim como Saul: eu estou fazendo o que o Senhor está me mandando. E acabou. Só que você esqueceu. E essas pessoas também que você conhece esqueceram que Deus usa os seus ungidos, que Deus escolhe autoridades para nos ensinar, para nos adestrar. Por que você desobedeceu o Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova?
É como se Saul estivesse dizendo assim, eu vou fazer do meu jeito, eu vou pegar dos despojos, eu vou fazer como eu quero, eu não confio que o Senhor pode prover muito mais para mim. Olha só. Aí no 22 aqui, ó. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia como pecado de feitiçaria. A arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. No versículo 24, Saul vê que o Senhor já tinha rejeitado ele, ele tenta correr atrás do prejuízo. Como Esaú, lembra de Esaú? Que com lágrimas depois vai buscar a bênção de Isaac ali. Vai buscar a bênção dele. E ele não consegue, porque na verdade ele já tinha vendido o seu direito de primogenitura. Ele negociou a unção que estava sobre a vida dele por causa das suas fomes, por causa dos seus desejos. E ele desrespeitou a autoridade de Isaac quando ele vendeu o seu direito de primogenitura. Pequei, disse Saul, no versículo 24, voltei e violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Temor dos homens. Medo de ficar mal diante das pessoas. Ele quis confirmar sua autoridade pelo seu próprio jeito. E aí, olha só. Meu Deus, agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Olha o que Samuel fala no versículo 24. Fica muito atenta, querida. Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei em Israel. Entende agora por que o Senhor tem encostado algumas portas? O Senhor quer trabalhar algumas coisas no nosso coração, queridas. O Senhor está abrindo o seu entendimento agora, porque o Senhor ama você. O Senhor está abrindo nosso entendimento nessa manhã, porque o Senhor nos ama. Essa palavra também é para mim, amadas. Quem compartilha a palavra é porque você já se alimentou primeiro. Quem serve às mesas é porque já comeu primeiro. O churrasqueiro, ele sempre come mais, come primeiro. A carne sai, ele come primeiro, depois ele serve. Não é isso? O Senhor me alimentou com essa palavra. O Senhor me deu alertas dessa palavra nessa manhã. O Senhor reafirmou princípios no meu coração. E a autoridade espiritual é um princípio, queridas, para manter a unção sobre a sua cabeça. A unção, ela sempre vai ter uma missão. A unção não é porque nós fomos escolhidas, porque nós somos mais bonitas ou porque nós somos mais especiais. Não. A unção que Deus derrama sobre você para você cumprir uma missão. A unção que derrama sobre você, que Deus derrama sobre você para você cumprir uma missão. Eu vou liberar os comentários aqui um pouco agora para vocês compartilharem como Deus falou com vocês. Queridas, eu estou trazendo para vocês aqui fundamentos da fé. Não vai adiantar nada eu aqui ficar aleluiando, eu aqui ficar, esbravejando para poder ativar o teu emocional. Não, o Senhor não me chamou para isso. O Senhor disse para mim nessa manhã, coloca os meus fundamentos nelas. Eu quero que elas prosperem. Eu quero que elas sejam saciadas nas suas sedes. Eu quero que elas ocupem o lugar de honra que eu tenho para elas. Mas a unção que eu derramo sobre a vida delas exige um posicionamento de humildade, submissão, obediência. Você está entendendo por que Deus está encostando algumas portas na sua vida? Ele só está encostando, ele não está fechando. Mas se você continuar como Saul, ele vai trancar essa porta. Ele vai tirar, você desse lugar de honra. Ele vai tirar você desse lugar de proximidade, de deleite, de como eu vou dizer para você? Um lugar de você estar sendo privilegiada. Essa é a palavra que eu queria dizer para vocês, de privilégio, de acessos. Deus te deu acessos. Só que muitas vezes nós não entendemos os acessos que Deus nos dá.
Nós não entendemos como o Senhor quer arrancar, sabe, os espinhos do nosso coração. Tem lugares que o Senhor nos leva para nos curar, para nos libertar, para que nós possamos voar mais alto, para que essa unção, sabe, ela, meu Deus, ela seja fresca sobre a tua cabeça e não seja retirada da sua cabeça. O título dessa mensagem é: não abra mão da sua unção, porque só você pode abrir mão daquilo que Deus te deu. Só você pode fazer a coisa parar. Só você pode fazer a porta se encostar ou fechar. Quando a gente não dá um retorno para o Senhor, quando a gente tenta, como Saul, dar justificativas até espirituais, eu estou fazendo o que o Senhor me ordenou, a gente esquece que o Senhor usa seus profetas como autoridades constituídas. Se você é uma autoridade constituída, cuidado. Se você é uma pastora, um pastor, essas são as autoridades constituídas. Se você é um apóstolo, se você é uma mulher que tem uma liderança dada pelo Senhor, cuidado. Cuidado com esse lugar. Esse lugar, ele está autorizado pelo Senhor na medida em que você mantém o teu coração para Ele, na medida em que você é guiada por Ele, na medida em que você faz como Samuel, que executa ali, como Saul não executou o rei dos Amalequitas e o seu gado. Ele vai lá e fala: eu vou pegar a espada onde é que ele está. E corta a cabeça daquele homem, daquele rei, e acaba com todos os gados, tudo que Saul tinha guardado, porque o que é oferecido ao Senhor não pode ser de fogo estranho, não pode ser de fonte contaminada, precisa ser o cordeiro sem mácula, de 1 ano, tenro, sem nenhuma mancha, sem ruga, sem contaminação. Se você é a pessoa que está em submissão e vê seus líderes como Saul, tenha misericórdia, tenha graça, fique na sua posição, não erre no erro dos homens. Sabe por quê, queridas? Porque quando você erra a partir do erro dos homens, o Senhor, ele vai vir para você com uma consequência. Então, o Senhor lida com a autoridade, o Senhor trata com a autoridade. Tão somente fique no seu lugar de bênção. Fique no seu lugar de bênção. A autoridade constituída pelo Senhor é uma proteção para nós, amadas. Quantas vezes o Senhor já falou assim com mulheres: eu estou te colocando debaixo do guarda-chuva do teu marido. O meu marido me ensinou muito isso. Assim como quando nós fomos, há 16 anos atrás, quando nós fomos ungidos pastores, fomos reconhecidos no ministério pastoral, e o Senhor nos ungiu para estar nesse lugar, o meu marido falou assim para mim: amor, você está debaixo da minha autoridade. A minha autoridade para você é uma proteção. Eu sou um guarda-chuva para você. E é verdade. É uma autorização da parte de Deus. Eu faço Café Beloved, eu sedentas, eu faço as coisas na igreja, tudo tem que ser com a autorização dele. Eu não aceito um convite para ministrar fora do estado, em outros lugares. Eu já até recebi assim, alguns convites assim muito poderosos, e ele falou assim para mim: eu não tô sentindo paz no meu coração de você estar acessando esse lugar, de você estar com essas pessoas. Eu não tô sentindo paz. E eu dei assim um não para um convite, uns convites, que eu olhava assim para a igreja e falava: meu Deus, supostamente parecia um lugar de muita honra, sabe, aquela igreja bem reconhecida. E você é chamada tipo para fazer um fechamento, um encerramento de um congresso de mulheres. Isso é um lugar muito de influência, um lugar de honra. E o meu marido me dá não, fala assim: filha, meu amor, eu não tô sentindo paz. Eu sei que você é capaz, eu sei que o Senhor te escolheu para isso, mas eu não tô sentindo paz, eu não sei te explicar o que é. E eu falar para ele assim: meu amor, a tua palavra basta para mim. O Senhor me colocou debaixo da tua autoridade, da tua liderança, porque o Senhor confia em você. O Senhor confia que você vai me proteger. Às vezes, você que é casada, deixa eu dar aqui sabe, o pulo da ovelha, né, para você. Às vezes, você não vai entender as formas que Deus usa para te proteger através do teu marido. Você também, que não é casada, mas tem pastores, às vezes você não vai entender as formas como Deus usa os seus pastores para te proteger. Você não vai entender. Mas se você se submeter, você vai colher honra.
vitória, vida, graça e muita unção. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te dê graça. Eu quero te pedir para você marcar mulheres aqui nessa live, pegar nos 3 pontinhos, pegar o link dessa live e espalhar, porque as pessoas não têm falado sobre isso nos IGs do Instagram. As pessoas não têm ensinado a palavra de Deus, muitas vezes com fundamento. Sabe por quê? Porque uma palavra dessa aqui, muitas vezes vai trazer um confronto. Mas o confronto, ele é para alinhar o coração, para que o coração venha se arrepender e se colocar diante de Deus quebrantado e o Senhor restaurar aquela vida. E o Senhor restaurar a unção. O Senhor abrir a porta. Amém, queridas? Eu vejo aqui mulheres assim, que pensaram, meu Deus, essa palavra foi para mim, me perdoa, Senhor. O quanto insubmissa eu estou sendo. Senhor, me perdoa. Quando o Senhor ainda está falando com a gente, queridas, oh, meu Deus, que oportunidade maravilhosa de nós nos alicerçarmos em Deus, de nós fazermos o caminho de volta, de nós não perdermos aquilo que Deus tem para nós. Mas quando não, queridas, quando a gente luta com as nossas próprias forças, a gente perde o lugar de reinado, a gente perde o lugar de autoridade, o Senhor tira a autorização dele da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te ajude. No nome precioso de Jesus, eu quero orar com você agora. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha, Pai, ajudar as tuas filhas, que essa palavra produza frutos, a 30, a 60 e a 100 por 1. Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Senhor Deus, venha encontrar lugar nesse coração, nessa mente, todas as pessoas que vão assistir essa live posteriormente. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu te imploro, Deus, faça esse conteúdo, faça essa live chegar, Deus, a tua palavra chegar aos corações necessitados. Por favor, Deus, aqueles que o Senhor está dando uma nova chance, essa palavra é uma nova chance de realinhar o coração, de se arrepender e de se manter no lugar da autoridade que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor conta conosco, muito obrigada por isso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor, Pai, livre famílias aqui de serem retiradas dos seus lugares de autoridade por causa da desobediência, por causa da insubmissão, por causa da sua própria razão. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, tem misericórdia, Pai. E restaura, Deus, a unção. Restaura, Senhor Deus, a unção. Restaura o coração quebrantado, o coração humilde, o coração dependente do Senhor nesse tempo, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Pai, amém. Que o Senhor te abençoe, minha amada. Que o Senhor te dê graça. Que você multiplique essa palavra. Talvez você tenha lideradas que precisam ouvir essa palavra. Talvez você tenha pessoas na sua vida que estão para tomar uma decisão que vai acabar com o ministério delas. Uma decisão impulsiva, uma decisão contaminada pela dor, uma decisão na irritação, na raiva. Manda essa live, por favor. Isso vai nortear o coração dessa pessoa. Marca ela aqui nos comentários. Eu vou colocar ela já aqui, vou disponibilizar ela já aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Deus dê graça, em nome de Jesus. Encontro de mulheres sedentas não fica de fora. Comunidade Save não fica de fora. Deus te abençoe.